Você quer saber qual o impacto da pandemia no desenvolvimento infantil do teu filho? Quer saber como que você pode driblar esses efeitos que a pandemia pode ter deixado no desenvolvimento infantil do teu filho? Então, esse vídeo é para você. Vem comigo, vamos entender um pouquinho o que aconteceu e como que a gente pode ajudar as nossas crianças. Eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimenta Kids Sênior. É muito bom ter você aqui mais uma vez, e se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui no canal Movimenta Kids Sênior, é um canal em que você pode conhecer mais como funciona o desenvolvimento infantil da tua criança, do teu filho. Esse canal existe para que a gente tenha trocas, eu estou aqui para poder te ajudar a entender como que funciona o desenvolvimento da tua criança e como que na prática você pode aí diariamente estimular, ajudar e intervir nessa situação que você está passando aí. Bem, de um dia para o outro, a tua criança se viu de que a escola dela, que antes funcionava e ela ia, não estava mais, foi fechada. De um dia para o outro, ela teve que se acostumar com rotinas diferentes, a rotina foi totalmente mudada, teve que se acostumar com novas regras, com nova forma de lidar com as pessoas, também teve que ser afastada do convívio desses colegas, desses amigos que tinha lá na escola e em outros ambientes. E junto com tudo isso, veio essa questão de como nós iríamos garantir o desenvolvimento da criança diante de toda essa situação de termos que ter este convívio afastado, de usar máscara, de passar álcool, de não poder tocar, abraçar, enfim. Foi um período bem difícil, não só para nós adultos, mas como para as nossas crianças. De acordo com o estudo da NCPI sobre a repercussão da pandemia de Covid-19 no desenvolvimento infantil da criança, o distanciamento social pode fazer ou acentuar algumas dificuldades no desenvolvimento funcional e comportamental das crianças. Além do medo, do estresse, de maior irritabilidade, de mais apego aos pais, agitação e até mesmo infantilização nas falas e muitas vezes comportamentos regressivos. Por conta desse período todo da pandemia, por conta dessa incerteza que há em tudo isso, trouxe uma irregularidade na rotina dessas crianças. E essas crianças sentem tudo isso e também reagem a tudo isso, mas elas não têm nenhum repertório de enfrentamento para saberem lidar com todas essas adversidades. É aqui que os pais ou cuidadores responsáveis vão ser fundamentais para desenvolver interações e relações afetivas. À medida que essas oportunidades de vínculo com a família se estreitam, se estruturam, refletem mais intensamente na saúde mental, emocional, sentimental da criança. Vale fazer um parênteses aqui e lembrar que na primeira infância, principalmente aí os 1000 dias de vida, que compreende desde a gestação até 2 anos, em que essas estruturas cerebrais são consolidadas e a partir dessas primeiras interações, conexões, é que vai ser a base para o resto. Então é muito importante esse esforço da família em prol da criança, né? E lembrar que a criança ela vai reagir conforme o meio em que ela vive, conforme o ambiente em que ela vive. Se é um ambiente de muita tensão, de muita cobrança, ela vai ter uma reação, né? Se é um ambiente de calma, de tranquilidade, de amor, de carinho. E aqui eu estou falando que é claro que não tem como o tempo todo, mas não pode ser a regra. O exigir muito da criança, obrigar muito, gritar muito, não pode ser constante na vida dessa criança, né? De vez em quando tá tudo bem, o cérebro é maleável, ele sabe lidar com isso, mas o excesso também é ruim. Então imagina só, em meio a uma pandemia, a uma doença que a gente não consegue nem ver, nem conseguir explicar direito para as nossas crianças, ela ainda tem que lidar com essa rotina, com esse ambiente pesado, né, difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que esses primeiros anos aí é muito importante para essa consolidação cerebral e vai ser o start para todos os outros. Então, o que a gente fizer aqui vai impactar muito o resto
do desenvolvimento dessa criança. E aqui não só a criança precisa de suporte, né? Os cuidadores também, pai, mãe, responsáveis, enfim, precisa de suporte, e a criança também, né? Então, o quanto mais cedo for identificada a situação, o problema, a questão, aí melhor vai ser, tanto para o desenvolvimento da paternidade, da maternidade, quanto da criação das crianças, do desenvolvimento dessa criança. Porque daí você identificou isso, vai ser mais fácil procurar essas soluções, né? Fácil entre aspas, porque a gente sabe que tem muita coisa aí que a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos, né? Porque ainda não tem estudos muito claros diante disso. Que a gente pode falar o que a gente tem visto. E a gente tem visto sim que afetou muito o desenvolvimento das crianças, né? E o desenvolvimento da casa, a funcionalidade da casa também. Outra questão que a pandemia também nos trouxe é que os acontecimentos coletivos têm efeito direto nas nossas experiências particulares. Então a gente também precisa repensar e flexibilizar algumas coisas. Por exemplo, espaços seguros, flexibilizar o tempo para as brincadeiras, para o faz de conta, promover uma escuta ativa para acolher essas emoções, esses sentimentos das crianças, né? Muitas vezes a gente não escuta o que as crianças trazem e a gente não valida toda essa situação. Esses são alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer para que esse mundo da criança volte a se reorganizar e fazer sentido novamente para elas, né? E são coisas que a gente pode fazer, né? Que tem como nós organizarmos e reestruturarmos e flexibilizarmos aí. E quanto aos prejuízos, quais foram os prejuízos que o impacto da pandemia trouxe para o desenvolvimento da criança? Como eu disse para vocês, ainda não tem muitos estudos sobre isso, mas o que a gente percebe é que impactou a alteração de sono, de alimentação, alteração de humor e de comportamento dessa criança e atrasos no desenvolvimento. Crianças que demoraram muito para falar, para andar, muita dificuldade em escritas, enfim. Como a gente também na casa, né, os pais ficaram mais perto das crianças, eles começaram a notar mais isso, né, de ter que acompanhar para fazer atividades em casa, as tarefinhas da escola em casa. Então pode ter um olhar melhor para essas questões e pode ver que tem algumas crianças que foram afetadas também no seu atraso do desenvolvimento, seja ele na linguagem, seja no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, enfim, em alguma parte foi. E quais são essas possíveis causas? O que aconteceu muito nesse período? O exagero de tela. Né? Tela entrou com muita força, tanto pela questão de ter aulas online, de se conectar com a família de forma virtual, quanto do tempo de entretenimento dessas crianças. Aumentou assustadoramente esse tempo, né? E tudo por conta desse contexto que nós vivemos muito forte e ainda estamos vivendo. E as vivências práticas e concretas, elas diminuíram na vida dessa criança. Né, seja pela condição dessa família, pelo espaço que não era muito propício, seja porque ficamos com muito medo e não saímos nem para frente na rua de casa, no bairro de casa, enfim, essas vivências da criança foram diminuídas, mesmo que sejam por questão de proteção em casa, que a gente poderia deixar essa criança tendo vivência em coisas do dia a dia, às vezes com medo de se machucar, né? Porque nós vivemos e estamos vivendo assustadoramente um assunto muito difícil, morte, né? Então a gente protegeu mais ainda essas crianças, mas em contrapartida a gente tirou da vida delas essas vivências práticas da vida diária e de outras possibilidades corporais. O estresse tóxico por parte dos cuidadores. O que seria estresse tóxico? É o gritar, xingar, bater, falta de tempo, comparação excessiva, exigência, enfim, tudo isso de forma negativa, exagerado na mente dessa criança. Isso também é altamente prejudicial. Além do que, o estresse tóxico, além de interferir não só no desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e motor dessa criança, atinge também o desenvolvimento cerebral. O cérebro da criança ele é diminuído quando a criança é colocada diante de um estresse tóxico altamente exagerado, né? Então, como eu disse, de vez em quando a gente acaba perdendo, né, o controle e grita com a criança,
mas isso não pode ocorrer sempre, né? E quando ocorrer, revisar esse contexto, se for o caso, pedir desculpas para a criança e começar a ter outras atitudes. Bem, e diante disso tudo, quais são as recomendações para nós driblarmos esses efeitos da pandemia no desenvolvimento infantil do teu filho, da tua criança? As crianças, elas lidam com o estresse diante de 3 mecanismos. Primeiro, autonomia para agir diante da fonte de tensão. Segundo, sensação de controle. E o terceiro, senso de pertencimento ao grupo do qual ela faz parte. Tendo em mente esses 3 mecanismos, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário aí no desenvolvimento infantil do teu filho, da tua criança? Primeira coisa, precisamos estabelecer rotina. Mesmo que essa criança não tenha voltado em tempo integral, algumas escolas estão em sistema híbrido, agora a realidade é que muitas crianças vão começar a entrar em um período de férias escolares, talvez estejam passando pelas últimas provas, enfim. No entanto, essa rotina precisa ser estabelecida mesmo que essa escola, que mesmo em sistema híbrido ou online esteja acontecendo, essa rotina precisa existir. Essa criança precisa sim ter um horário para dormir, para acordar, para os seus cuidados pessoais, para alimentação, para período de atividade. Então é muito importante você cuidar dessa rotina. Por quê? Porque a rotina na primeira infância traz para a criança a característica dos mecanismos que a gente falou, que é o controle da situação. Porque ela vai saber o que vai acontecer e isso já traz calma para ela, traz segurança para ela. E nessa rotina precisa ter uma outra coisa que a gente falou nesses mecanismos, que é a questão de pertencimento, que foi o último mecanismo que eu disse para vocês. E esse pertencimento, ele vai se dar com ter tempo de qualidade com o teu filho, isso mesmo. Então todos os dias você precisa colocar nessa rotina da criança esse tempo que você vai ter com ela, porque senão vai acontecer o seguinte: ela vai começar a se irritar com facilidade, a chorar, a grudar muito em você e não deixar você sair, porque ela não sabe quando que aquilo vai acontecer novamente. Então não é uma birra, não é uma desobediência, é uma necessidade que a criança tem de pertencimento que é dada a ela com esse tempo. Então mesmo que sejam minutos, mas que sejam minutos com qualidade. E para a criança, desligar celular ou deixar no mudo, deixar o celular em um outro ambiente, desligar a televisão um tempo com a criança. Pode ser brincando, pode ser conversando, fazendo uma leitura, ficando junto, abraçando, tendo esses momentos afetivos, fazendo uma coisa que só você faz com a tua criança, fazer uma receita nova, andar de bicicleta, alguma coisa que é característica sua, que ela gosta de fazer só com você, né? Cada criança tem isso, tem essa questão de gosta de fazer umas coisas com a mamãe e outras com o papai. Então coloque também nessa rotina esse tempo contigo. A segunda questão é identificar o problema do desenvolvimento infantil do teu filho. Problema não seria a melhor palavra aqui, mas identificar o que está acontecendo com o desenvolvimento do seu filho para você poder procurar uma ajuda o quanto antes. Se você ver que é uma questão de procurar um profissional para poder ajudar essa tua criança, mas o principal é procurar ajuda, tanto para você, para poder se preparar bem para ajudar para essa criança, quanto procurar uma ajuda diretamente para a criança, de algum profissional que precisa. Mas primeiro você tem que identificar qual é essa necessidade que a tua criança tem. A priori, você pode conversar com a pediatra dessa criança, o pediatra dessa criança, e trazer as suas inseguranças, as suas dúvidas, que você observou alguma coisa, para ver o que essa pediatra pode te ajudar. E aí ela pode te dar, ou ele pode te dar uma direção melhor, né? Por ter uma formação na área do desenvolvimento, pode te dar um segmento melhor e acalmar o teu coração, que às vezes é só alguma coisa que você acredita e que na verdade não tem. Terceira questão, organize a casa para que a criança tenha mais vivência. Tem muitas coisas que a gente pode fazer na casa e que essa criança vai continuar tendo vivências e experiências. E isso vai ajudar muito, né? Inclusive nessas questões dos 3 mecanismos, que a gente pode fazer.
como por exemplo, organizar os brinquedos. Eu vou deixar para vocês uma playlist na descrição desse vídeo sobre essa organização de brinquedos. Coloque em prática, eu tenho vídeo mostrando passo a passo como que você faz isso. E isso já vai ser ótimo para a tua criança e vai desafogar você também, porque se os brinquedos estão organizados, você vai conseguir ensinando mais essa criança a brincar sozinha. E eu também tenho um vídeo mostrando sobre isso, de ensinar a criança a brincar sozinha, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo. A outra questão, procure deixar a atividade de acordo com a faixa etária da sua criança. Eu também tenho vídeos mostrando várias estimulações que você pode fazer de acordo com a faixa etária da sua criança. Também vou deixar na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. E também deixa a criança participar da rotina da casa. A criança também tem esse senso de pertencimento quando ela tem uma função na casa. E essa função não é como uma questão responsável que nem um adulto. A criança vai encarar mais como uma questão lúdica. E outra, ela também vê o dia inteiro todo mundo na casa fazendo alguma coisa e ela não. Então comece a colocar pequenas responsabilidades na vida dessa criança. Então é muito legal você fazer com que a criança participe das atividades diárias da casa, seja colocando uma roupa suja no cesto de roupas, ajudando a colocar o calçado no lugar certo, a guardar o próprio brinquedo, a enxugar uma louça, a guardar uma louça, aqueles objetos da louça que forem possíveis da criança fazer isso, seja limpando os móveis, enfim. Tem várias possibilidades de acordo com a faixa etária da tua criança que ela pode fazer parte. E isso vai ajudar muito nessa questão do pertencimento da criança, de controlar as coisas também, deixar ela escolher a roupa, mostra para ela duas opções, ela tirar a própria roupa, pentear o cabelo, escovar o dente, quando precisar ajudar você ajuda, beber água sozinha, pegar água no bebedouro sozinha, comer sozinho, né? Isso tudo é muito importante. Tanto para a questão da criança ter o controle das coisas, e são controles que são possíveis da gente deixar ela, e tanto para questões de estimulação, né? E também a gente também vai diminuir esse nível de tensão da criança, porque ela vai se sentir pertencida ali àquele ambiente da casa. E a quarta questão é escute a criança e valide as suas emoções. É muito importante a gente ter a criança ter esse espaço conosco, de nós ouvirmos o que ela tem a falar. Às vezes a criança traz alguma situação e você fala, nossa, você não tem problema, quer ver você ter problema quando você virar adulto. Mas na idade dela, aquele é o problema dela e é importante você ouvir. Escute. Muitas vezes ela só quer que você escuta, valida essa emoção dela, valida esse sentimento. Quando ela estiver brava, nervosa, com medo, valida. Fale para ela, olha, o que você está sentindo é nervoso, você está com medo, você está brava. Conte para ela o nome daquele sentimento e depois você pode trazer ela para a realidade. Por exemplo, se ela chutou alguma coisa, se ela bateu, então entenda o porquê que a criança fez isso. E aí você vai validar o sentimento dela, vai falar para ela que ela estava nervosa, que aquele era um sentimento de nervoso, de braveza. E aí você vai, depois que acalmar, aconchegar, acolher essa criança, você vai trazer para ela posições de como ela pode agir. Quando acontecer aquilo, o que ela pode fazer? E aí depois você vai corrigir esse comportamento inadequado dela. Olha, quando isso acontecer, a mamãe não aceita que você bata. Isso é errado, é inaceitável. Aqui nessa casa não é aceito isso, né? Você pode fazer isso, ou pergunte para a criança o que ela pode fazer na próxima vez. Espero ter ajudado vocês sobre essa questão de impactos que a pandemia gerou no desenvolvimento da criança. Espero ter ajudado vocês também essas dicas de como ajudar nesses efeitos. Se tem tido alguma dificuldade muito difícil aí e que eu não respondi nesse vídeo, coloque para mim nos comentários, eu quero te ajudar. Eu estou aqui para poder te ajudar a entender o desenvolvimento infantil do teu filho. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e curte esse vídeo se você gostou e manda para alguma mamãe que você acredita que vai ajudar ela. Um beijo e até a próxima!